Pessoal, antes da gente começar a falar sobre os produtos de proteção cerâmica, dá uma palavrinha aí pra gente sobre a Geon, de onde veio. Legal. Bom, se trata? a Geon é uma empresa coreana, né? Vem ganhando vários prêmios no SEMA Show, né? E já ganhou inclusive produtos revelação. Tá. Fora a questão da nanotecnologia, tem uma questão de reação que a gente está comentando mais cedo, Sim. né? O que se trata isso? Bom, porque assim, o produto ele é envasilhado e ele é fechado, né? Lacrado. Exatamente. Então assim, a mágica acontece quando ele sai novamente do frasco, né? Porque o produto que tem dentro dos vidros é a sílica. E quando ele entra em contato com o oxigênio, que a mágica acontece, né? Então, quando esses dois entram em contato, a reação acontece e é criada essa tensão que causa o ancoramento, no caso, falando do verniz no verniz, que vai criar a tensão para o produto endurecer e criar a proteção, a hidrofobia e a repelência a pequenas sujeiras e a proteção propriamente dita do quartzo em cima do carro. Maravilha. Aliás, eu queria que você falasse então sobre o produto que a gente vai aplicar no Sandero e também explicasse o processo que é feito para aplicar ele, né? Legal. E quais são os benefícios, no fim das contas, né? Além de proteger, o que mais que o cliente, o usuário que opta por uma proteção cerâmica leva em questão de limpeza, em questão de retenção de hidrorrepelência e tudo mais, né? Bom, o produto que a gente escolheu aplicar no RS é o MOS+. Tá. Né? Algumas marcas, elas condensam tudo em um vidro só. Tá. Né? A Geon, os técnicos da Geon identificaram que não existe brilho, repelência, a água, a hidrofobia e dureza em um único item. Tá. Então, por isso eles fragmentaram isso. Então, a Geon, acreditando nisso, ela desenvolveu os produtos separados, todos são separados. Tá. Então a gente tem um base aqui, você pode ver, que ele vai dar a dureza do produto sobre o carro. Tá. Então, na verdade, ele é um produto que vai dar o brilho? Não, ele é um produto que vai dar a proteção do carro. Tá. Esse seria o que a gente chama do 9H, né? Do 9 Hardness, Tá, que é uma escala de dureza. que é a isso, escala né? de dureza na escala de grafite, né? Tá. Então, depois a gente vem com o Fobic, que é esse pro cara aqui que vai dar a hidrorrepelência no carro. Então, sim. ele vai criar toda a tensão referente à hidrorrepelência, né? E por último, a gente tem o Cure, que é um produto que vai fazer vai selar todo o produto e vai criar o brilho, Tá. né? Que vai fazer a manutenção desse carro aí. Pensando até na questão que a gente estava falando no vídeo anterior sobre o fato do Sandero e de vários outros carros franceses terem esse verniz mais macio, né? Esse produto específico vai muito bem para Exatamente. proteger de agressões no verniz que acaba sendo mais suscetível a Exatamente. ser agredido, né? Só que barato, o importante é a gente ressaltar aqui que o 9H, a proteção cerâmica, não vai transformar o seu carro num tanque de guerra. Lógico. Isso é bastante porque eu fiz uma proteção cerâmica e deixei o carro para lá. Né? Tanto é que o produto ele dá até 5 anos de durabilidade, mas é necessário fazer as manutenções para que o produto chegue ao final dos 5 anos. Sim. Né? Então assim, isso que você falou é muito importante porque ele vai estar criando uma camada protetiva por cima do que já tem do verniz. Mas tem que cuidar dessa camada também. Exatamente, mas você tem que cuidar dessa camada. A gente tem esse cara aqui que é o Wet Coat. Né? O Wet Coat, o que é que ele é? Ele é um condicionador. Tá. Ele não chega a ser um shampoo porque a gente não utiliza ele como shampoo. Tá. Né? A gente Não é pra lavagem. Exatamente, a gente faz a lavagem no carro e no último estágio de molhação do carro, do enxágue do carro, a gente aplica esse produto. Tá. E ele auxilia a manutenção da hidrorrepelência do carro. Tanto é que se a gente aplicar esse produto em uma superfície que não tem um couro cerâmico ou que não foi feito um polimento, ele vai criar essa ilusão de que o carro foi polido. Ele vai criar exatamente o que você falou, a hidrorrepelência. Então, Entendi. esse é um produto de manutenção do couro cerâmico. Interessante. E me fala um pouquinho sobre o processo de aplicação, né, desses caras aqui. Legal. Após o processo de polimento técnico, que é necessário fazer um polimento técnico para a aplicação do couro cerâmico. Sim. É o estado que o carro está agora. Vocês conseguem ver, inclusive, no reflexo,
O spot de luz que a gente pôs propositalmente, se você dá um zoom aí, você vai ver que realmente o reflexo está perfeito. Não tem mais aquela questão de holograma, nenhuma textura agora. Realmente tem uma textura de vidro agora a pintura. Então está pronto para receber esses caras aqui. Exatamente. Tá. E aí, como é que é a aplicação disso? Bom, a aplicação disso, a gente começa com o base, né? São 2 camadas do base, que é a proteção. Tá. Ela é aplicada como aí, né? Ela é aplicada com um taco e aplicada com um suede. Tá. Né? Você vê que é um produto super delicado. Super delicado. Sim. Né? Por isso que é importante a gente usar o PrEP, não pode ter uma contaminação no carro, né? E como é que é a cura? Você passa e aí? Então o que acontece? É necessário respeitar a cura entre as bases que a gente vai botando, né? Tá. Entre as camadas. Então são 2 camadas do base e a gente tem que respeitar de até 3 horas uma camada em outra. E aí eu vou te falar, tem lugares no planeta que é mais frio, então você tem que aumentar o tempo de cura, lugares mais quentes, você pode cortar o tempo de cura. E para auxiliar isso existe o painel de infravermelho, que acelera esse processo de cura. Tá. Então a gente está falando aí de 3 horas, de 2 horas e meia em 5 minutos. Então a gente consegue secar essas camadas em momentos mais rápidos para agilizar o processo de cura para a entrega do carro. Tá. No caso, o tempo de cura desses daqui é o mesmo? São 2 camadas cada um também? O processo de cura do FOB, que é 4 horas após a última camada do base. E após isso a gente tem até 10 horas para a aplicação do Curie. Entendi. Mas a gente consegue, como foi dito, reduzir tudo isso para menos tempo por causa do painel de infravermelho. Entendi. Sem ele seria um processo de um dia inteiro. Né? Praticamente. Quais são os benefícios? O carro agora está com a proteção cerâmica, na verdade não está, a gente vai aplicar ainda. Mas você que está vendo o vídeo, você já vai ter visto toda essa aplicação. Quais que são os benefícios de uma proteção cerâmica, além dessa questão que a gente falou, de, por exemplo, do Sandero, que tem um verniz um pouco mais macio, ele ganha um pouquinho mais de proteção contra agressões? Que outros benefícios que Bom, a proteção cerâmica, ela, além de ser estética, né, porque é muito bonito, o carro você consegue identificar. Porque é justamente como se fosse uma camada mais de verniz, vai puxar um brilho a mais. Né? Ela dá um brilho profundo, né? Dá aquela impressão de que o carro está sempre molhado, né? Aquele brilho molhado. Geralmente a água, tem um pessoal que vem, faz uma ducha, faz um jato e a água para no carro e às vezes as pessoas acham que é chuva ácida, né? Nem sempre é chuva ácida. A água evapora e fica aquele caminhozinho que na verdade são sais minerais que evaporou da água e ficou no carro. E às vezes isso mancha a pintura, né? Você não estaria manchando a sua pintura com esse tipo de proteção. Você teria uma durabilidade maior sobre 10 jetos e você consegue retirar ele com mais facilidade sobre o carro. A gente também tem o que é vendido bastante com a ideia da proteção cerâmica, que é o self-cleaning, né? Determinada velocidade, o carro ele vai se limpando sozinho. E sobre essa questão de retenção de sujeira, me corrija se eu estiver errado. Quando a gente olha numa escala mais molecular, o verniz, a pintura, na verdade, ela é toda imperfeita. São né? vários veios. Tá. Né? E é justamente a camada de proteção cerâmica, na verdade, então você preenche melhor vamos dizer assim, essa textura, né, molecular, e aí com isso fica mais difícil da água e da sujeira repousar, né? Então é meio isso que tem a ver com self-cleaning. Né? Exatamente, porque falando, por exemplo, da cera, né, que a gente coloca a cera, e a cera ela sofre mais as intempéries do tempo do que um processo cerâmico. Sim. Justamente por causa da nanotecnologia, ele fecha isso, falando de uma forma molecularmente, ele fecha essa camada né, de várias vezes e dura muito mais tempo. Então até para lavar o carro, no caso, a sujeira vai escorregar muito mais fácil. Sem sombra de dúvida, né? Entendi. Existindo, lógico, se você não tiver o mesmo cuidado que você teve com o seu carro sem uma proteção e você não tiver o mesmo cuidado com o carro com a proteção, os micro riscos, os reels, os hologramas vão acontecer. Sim. Não? Então é necessário que se tenha o cuidado, mas é exatamente o que você falou. O fato da gente estar selando o verniz faz com que cuidar fique muito mais fácil. Sim, a manutenção
do carro limpo é muito mais fácil. Interessante. A gente tem aqui também um produto que, aliás, é uma coisa bem curiosa, que é para carros foscos, né? Exatamente. Como é que funciona? É esse cara aqui, né? É esse cara aqui, é o Mint, certo? Esse produto aqui, ele é uma proteção cerâmica para carros envelopados e carros de pintura fosca. Tipo um Frozen Grey da BM, por exemplo. Exatamente, esse carro principalmente. E aqui a gente também tem outros produtos dessa linha cerâmica, né, ou de nanotecnologia. Mostra pra gente o que são esses caras aqui. Aliás, esse de roda a gente já tinha falado, né? A gente vai aplicar no... Isso. Me explica aí. Bom, é a mesma tecnologia que a gente vai utilizar na lata, a gente vai estar utilizando nas partes em que eles foram feitos para. Tá. Né? Então, a grande diferença da roda é que ele tem uma durabilidade e uma força maior porque ele foi feito para aguentar calor. Calor e agressão direta dos componentes ferrosos. Exatamente. Então o que a gente falou para a pintura é o que vai acontecer na roda. Exato. Ele tem uma força de segurar o pó de freio. Né? Então a gente está falando aí de uma proteção de até 80% de pó de freio. E a gente está falando também de uma limpeza muito mais fácil de roda. Às vezes o cara tem uma roda branca que suja com muita facilidade. É semelhante, mas tem essa robustez maior, né? Exatamente. As agressões ali são maiores, né? E aí a gente está falando aqui também de um produto para vidro, né? E aqui um produto para couro. O que é que esses caras vão fazer? Ele vai aumentar a hidrorrepelência, no caso do vidro. A gente está falando aí acima de 50 km por hora, quase não é necessário você ligar o para-brisa do seu carro. Interessante. Né? Lembrando que apesar de ser considerado um item de proteção, né, porque você não vai ter esse para-brisa passando na sua frente, não é aconselhável você dirigir na chuva sem a utilização dos itens de segurança como o para-brisa, né? E a gente tem também o de couro. Né? O que é que esse de couro vai fazer? Ele tem uma especificidade bem legal, principalmente para carros claros, que ele vai evitar a troca de cor entre uma calça jeans ou uma calça colorida da mulher, que geralmente usa mais calça colorida, né, para um couro mais claro, né? Então, couro branco, couro bege, couro caramelo, ele vai evitar esse tipo de transfusão de cor. Mas aí você pode estar perguntando, pô, mas o couro por si só ele já é hidrofóbico, né, por causa da espessura que ele tem, mas ele evita que se forme manchas. Imagina uma cerveja secar em cima do banco, ele cria mancha, então é muito mais fácil de você estar retirando isso. Uma caneta hidrográfica é muito mais fácil de você estar tirando isso também. Maravilha. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa minissérie sobre car detailing aqui com o Sol da Redentora. Os carros do Flatout Midnight, quase todos a partir do episódio do Civic, né, que a gente filmou aí foi uns 3 Midnights para trás. Praticamente todos os carros aí estão passando pela mão da Redentora, então vocês vão ver que os carros começaram a ganhar um brilho a mais, né? Então aí a gente conseguiu agora trazer de volta, né, a reviver o Sandero com todo esse brilho aí, essa proteção cerâmica que vai ser aplicada. A Redentora aí é um parceiro nosso, a gente super recomenda aí o serviço. Venham aqui em São Caetano, visitem eles aqui, é um espaço super legal. Conheça os produtos aí, conheça os trabalhos deles e sempre tem carro interessante, carro clássico, exclusivo, carro premium, vale super a pena aí. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil aí. Um abraço e muito obrigado, pessoal. Valeu, Sol. Valeu, Barato. Até mais.